Essa aqui é com certeza a menor e mais interessante dock que você pode comprar para o seu Nintendo Switch, seja ele desbloqueado ou então bloqueado. Isso porque ela tem funções muito além que a dock comum do Nintendo Switch pode proporcionar para você, e o mais impressionante é a diferença de tamanho que essa dock tem. Eu vou soltar um spoiler já no início do vídeo, porque isso aqui que vocês estão vendo, meus amigos, é um ventilador. Então essa dock tem um cooler, tem entradas para você estar adicionando aqui, entrada a mais de USB, modo para estar ligando e desligando. De repente você quer usar o Switch em modo tabletop, é possível também utilizando essa mini dock e ainda ter acesso à tela do console, literalmente no modo tabletop. E ó, tudo isso ainda feito pela Lenovo, que se você não conhece, é a marca que mais faz controles aí a custo-benefício, controles relativamente baratos aqui para o Switch. Eu gosto bastante da Lenovo e não recebi nada deles, isso aqui foi um produto que eu comprei para testar, então vocês vão ter o meu teste sincero para saber se essa dock com cooler vai esfriar, principalmente ó, o seu Nintendo Switch, utilizando overclock, que foi o teste que a gente fez aqui nesse vídeo. Então se você é do time overclock, vem descobrir se essa dock é para você, porque ela custa muito menos do que custa aqui, ó, essa caixinha original do Switch, que é caríssima e vai te oferecer funções que esse trombolhão de plástico não consegue te oferecer. Se puder, clica já no botão de joinha e se tiver no celular, hype o vídeo, porque esse me ajuda pra caramba a fazer o YouTube entregar ainda mais esse conteúdo. Sem mais enrolação, vem comigo que eu vou mostrar pra você o como que essa dock vem e o como que você vai utilizar e cada função que ela tem. Pessoal, e lógico que eu já fiz o unboxing desse produto, já tô testando ele há mais de um mês para trazer para vocês se realmente compensa comprar esse tipo de produto que me custou menos de R$100 numa promoção no AliExpress. Lembrando que os links de tudo aqui no canal estão sempre presentes na descrição e nos comentários fixados para vocês. Então vamos montar essa dock e ver o tempo que ela leva para estar logando na TV. Vamos também testar controles diferentes aqui, ó, controles como o Aolion J20 e o QRD Stellar também docados para saber se essa dock é menor do que a dock padrão, vai conseguir dar suporte ou então se não vai encaixar. A HDMI da dock e também o cabo de alimentação. Lembrando, pessoal, sempre utilizem cabos originais. Se você sair utilizando com um cabo qualquer, o Switch provavelmente não vai dar imagem para se proteger, para não estar queimando ou coisa assim. Vamos direto aqui acoplar o Switch e ver o que vai estar acontecendo. Já conectei o Switch na dock, você vê que ela acendeu aqui ó, uma luzinha azul. Dá para perceber que houve também ó, um leve ruído de ventilador aqui nela. Se a câmera focar eu vou conseguir estar demonstrando. Então a gente percebe que há assim ó, o uso do cooler automaticamente já. E olha, o tempo de transferência da imagem do Switch aqui, da tela do Switch para a TV, para o monitor ou para qualquer outra tela que você esteja utilizando é impressionantemente rápido. Eu vou estar tirando novamente aqui o meu Switch, ó, você vê que ele já voltou. A dock dá até para ver o ventiladorzinho desligando aqui na hora que eu puxei o Switch. Vou estar plugando novamente aqui o meu Switch. Vamos para a tela aqui do monitor para ver o tempo de reconhecimento. O monitor já trocou aqui, já saiu daquela imagem. E em aproximadamente alguns segundos, com a magia do Switch, ele foi diretamente aqui, ó, que é bem responsivo e já com o cooler ligado. Muita gente vai querer saber também em relação à diferença do tempo que a dock original vai estar levando e a gente também vai estar testando agora. Para adiantar a gravação, já conectei aqui os cabos, os mesmos cabos, o mesmo HDMI, a mesma tela, utilizando agora a dock original. Vou pegar aqui o meu Nintendo Switch OLED e vou estar plugando aqui na dock. Vamos ver o tempo que ele vai levar para jogar para a imagem. Você vê que não foi 100% instantâneo, então dá para dizer, até deu uma piscada aqui agora, então dá para dizer que essa dock tem um tempo de resposta tão rápido quanto aqui é a dock original e pelo menos ela não piscou como a minha dock original aqui, o que mostra que ela ganhou um ponto a mais aqui, sendo muito menor. E essa dock tem uma outra função muito interessante para quem quer jogar em modo tabletop, não quer ficar retirando o Switch. Ela vai estar sendo transferida direto aqui para a imagem do seu monitor, só que isso aqui a dock do Switch original não tem, que é esse botão de M aqui, bem na lateral, do lado da entrada da porta USB, que seria aí a função de você estar utilizando ó, no modo tabletop. Então automaticamente a tela já perdeu a imagem lá e trouxe para cá. Então ela se torna uma espécie de suporte caso você queira estar utilizando e principalmente, isso aqui é uma função muito interessante, que é o fato do Switch poder ser jogado com ele carregando. Então seria equivalente a você botar aqui ó, a entradinha original do carregador, só que numa posição muito mais confortável. Você pode sacar aqui seus Joy-Cons
mãos e tá curtindo o seu jogo enquanto ele tá carregando. E claro, se você quiser voltar a estar jogando aí no seu monitor, basta vir aqui bem na lateral, próximo à entrada secundária USB. Eu só achei esse botão mal posicionado, de repente ele podia ficar aqui na frente, seria melhor, mas não entendi muito bem porque a Lenovo fez essa escolha. Mas você clicando novamente nesse botão, a imagem vai ser direcionada a 1080p no seu monitor, como é a dock original do Switch. E aqui também, ó, na dock da Lenovo a gente tem o mesmo nível de resolução, você não vai ter queda de resolução, ele vai estar fazendo a troca para o Switch. É como se literalmente ele tivesse docado aqui na nossa digníssima caixa tão cara da Nintendo, só que pagando um preço infinitamente menor, cerca de 1/4 do preço do que é essa dock que você vai estar pagando na dock da Lenovo, e com certeza ela tem funções sensacionais e eu vou te mostrar agora no teste se esses controles secundários, como por exemplo ó, o Aolion, ou então ó, o QRD Stellar, que é um controle bem grande que muita gente gosta de utilizar, se ele vai funcionar aqui nessa dock, se ele vai ter algum tipo de impedimento, já que ela é menor aqui, ó, ela vai deixar o Switch mais próximo da mesa. Vamos testar esses controles maiores que todo mundo gosta de comprar para o Switch, como por exemplo ó, o QRD Stellar T5 e o Aolion J20, que eu soltei vídeo mais recente aqui no canal. Vou deixar o link no card aqui para você, se você ficar interessado nesse controle, que é sensacional. Vou acoplar ele aqui e vamos direto para a dock para descobrir se vai ter conexão. Na hora foi conectado, ó. Como se trata aqui ó, de uma dock mais baixa, que fica mais próxima da mesa, esses controles maiores poderiam ter sido afetados, mas aqui tranquilamente ó, eu estou conectado já com a imagem plugada e utilizando, então não precisa ficar tirando toda hora o controle para estar colocando. O próximo controle que a gente vai estar testando é o Stellar, que é maior, e é ele que me preocupa. Vamos dar uma verificada aqui. Já estou com o Switch extremamente confortável com o QRD Stellar e agora a gente já pega o primeiro problema. Como o QRD Stellar tem essa aba como se fosse aqui, ó, de um controle de videogame de fato, como é o controle do PlayStation 5 ou do Xbox Series, infelizmente o nosso dock é muito baixo. Você pode até plugar ele dessa forma, mas na hora de colocar na mesa ele vai até funcionar, o que acabei de descobrir e me surpreender. Mas você vai ter aí ó, uns 2 dedos de distância, então vai estar forçando, e também não é recomendado que você utilize dessa forma. Se você não se incomodar com o fato de ter que dar uma levantadinha nele para estar colocando, ele está aprovado sim, o que me surpreendeu, porque eu achei que não ia dar. E tem como, fazendo uma gambiarra, mas tem como sim. Já o Aolion é totalmente possível. Agora vamos para um passo muito interessante, que é o seguinte: vamos fazer um teste com essa dock no Switch, utilizando overclock em um jogo que eu escolhi, que é o Sonic Crossworld, com mod de 60 FPS e o overclock ativo a 1750 MHz, para a gente saber como que de fato esse cooler impacta na performance no Switch desbloqueado, principalmente aqui ó, para a galera que gosta bastante de utilizar o overclock. Então se atente a esse detalhe de temperatura aqui, lembrando, esse foi o início aqui da nossa corrida, tínhamos 48 graus, 54.5 e 45.4 nos componentes lá internos do Switch. Lembrando que eu estava utilizando aqui um overclock de 1750 MHz, o overclock padrão do CNX, que é um overclock que não põe o Switch tanto em risco. Eu ainda vou fazer testes utilizando o pacote ForIF, que é um pacote focado aqui em overclock, mas como a maioria das pessoas utiliza CNX, eu escolhi fazer esse tipo de overclock. Vamos atentar também para o uso da fan, o quanto que o Switch está utilizando aqui os ventiladores que ele tem lá dentro para resfriar, porque o console com certeza foi aquecendo mais, então 49.8, 55.5 aqui e 46 graus em um uso de 35% de fan. Agora aqui com o cooler ligado, a gente tem as seguintes temperaturas logo no início de 47 graus, 52 e 44 e um uso de fan em aproximadamente 29%. Então sim, há com certeza uma leve queda na temperatura e também um uso menor de fan. E qual que é a minha conclusão desse vídeo? Essa dock vale a pena? Pelo preço que ela custa, ela vale sim. Ela resfria o Switch, ela traz sim uma temperatura mais baixa para o seu console, mas claro, não dá para esperar que ela vá baixar 10 graus aí durante a utilização do console. Então ela é recomendada para quem utiliza por longos períodos e quer preservar o máximo possível aqui, ó, as peças do console e, logicamente, para quem utiliza overclock. Todo resfriamento a mais não é pouco, porque a gente vai estar forçando mais o console, além do que ele foi configurado.
configurado. Para quem é mais cuidadoso e gosta de estar preservando seu console, ou então para quem quer uma dock secundária em outro lugar, que é o que eu tenho usado aqui. Essa aqui é minha dock que fica lá na sala para jogar em família, e aqui para o canal, para os conteúdos, ou então quando eu estou jogando aqui na bancada, eu deixo ela aqui do lado. Ela se tornou a dock literalmente que eu mais utilizo, já que eu passo mais tempo aqui gravando e utilizando o console, ou então jogando no modo portátil, do que eu jogo na TV lá da sala. Mas no final de semana eu sempre sentia falta de uma dock secundária, só que eu não queria pagar cerca de R$500. Se você também é essa pessoa, pode ir nessa dock da Linuvo, porque ela é sensacional. A única coisa que você vai precisar é de um carregador original a mais, porque eu não recomendo que você utilize um pirata e muito menos um carregador de celular. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa dock da Linuvo. E lógico, se você conhece alguma outra dock que vale mais a pena, pode deixar aí nos comentários também, pra gente trocar essa ideia sobre acessórios pro Nintendo Switch. Mais uma vez, o link de tudo tá na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a aproveitar seu Nintendo Switch. Eu sou o Caio, você tá no Switch na mão. Valeu, meu amigo, falou e até o próximo vídeo.